Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, dia 27 de julho. Estamos juntos iniciando mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom poder contar com o seu carinho e audiência. Hoje é Dia Nacional de Prevenção a Acidentes de Trabalho e esse é o tema desta edição do assunto do dia. É quinta-feira e como você que está em casa já sabe, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar uma tapioca de cartola com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia, onde você vai poder interagir conosco e também muito mais. O nosso programa hoje, ele está imperdível. E acidentes de trabalho são dos maiores causadores de pedidos de indenização junto à Justiça do Trabalho. Ainda que o ambiente lhe ofereça meios para manter a segurança e o bem-estar dos funcionários, como a utilização dos equipamentos de proteção individual, os riscos de acidentes eles podem ocorrer quando não há um preparo da equipe. O treinamento é a melhor maneira de fazer com que o funcionário ele conheça a função que será exercida e a partir daí é possível garantir que o indivíduo ele estará preparado para executar o trabalho sem oferecer riscos ou prejuízos à equipe e também ao empregador. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a Tassiana Nipo, ela que é engenheira de segurança do trabalho e professora do Senai Pernambuco. Também vai nos ajudar a compreender mais sobre o tema a doutora Jailda Pinto, ela que é procuradora do trabalho do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco. Daqui a pouquinho vamos ouvir dicas e também orientações com as nossas convidadas de hoje, mas agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Joyce Fernanda. Confira! Na legislação trabalhista brasileira, são 36 normas reguladoras das condições de trabalho, que tratam de atividades como a construção civil, que está entre as áreas que mais possuem profissionais vítimas de acidentes no ambiente de trabalho. Os dados mais recentes do Ministério do Trabalho e Previdência Social revelam que mais de 700 mil pessoas se acidentam enquanto estão trabalhando, mas isso acontece porque muitas vezes o profissional tem dificuldades de pôr em prática os cuidados. E é aí que entra a segurança do trabalho, que além de montar os planos de segurança, fiscaliza o cumprimento dele. A medida principal é a conscientização do trabalhador. Então, desde o momento que ele entra no canteiro de obra, ele recebe o treinamento, né? Esse treinamento é intensificado ao longo do trabalho dele, né? Informando sobre os riscos, né? Sobre as prevenções que ele vai ter que ter, os cuidados que ele tem aqui dentro do canteiro. Luvas, capacetes, óculos são alguns equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. É o que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em segurança do trabalho. Mas quando falamos com o supervisor de segurança de uma das grandes construtoras do Nordeste, aprendemos que o tema é bem mais abrangente. A gente tem que cuidar principalmente da parte coletiva, né? Das proteções coletivas. E quando a gente não consegue implementar essas proteções, aí sim, a gente vai cuidar da parte individual de cada trabalhador. Seu José trabalha na construtora há 22 anos e está sempre assim, todo equipado. E se ele não fosse atento à segurança dele, talvez ele nem estivesse aqui conversando com a gente. A gente trabalhando no cinto mesmo, teve uma vez mesmo, no andame mesmo. Eu tava com cinto, aí a tábua derrapou, eu caí embaixo, eu fiquei pendurado, porque eu tava em equipamento, tava com cinto. Aí, graças a Deus, o equipamento, em primeiro lugar, foi o equipamento, né? Primeiramente Deus, né? A gente tem todos os equipamentos necessários para a execução das atividades que a gente tem aqui no canteiro. Então, a gente tem desde bota, né, que esse equipamento, calçado. Né? Então, hoje o funcionário, para entrar num canteiro de obra, ele tem que estar com o calçado específico para poder não se acidentar, não furar, não vir danificar os pés. Aqui a gente tem o fardamento, tá? Os óculos, né? Proteção dos olhos, como o funcionário você viu que ele estava utilizando. Então, são
os óculos de segurança, proteção dos olhos. Tem um protetor facial, o respirador, né, por questões de agentes, poeira, agentes químicos. Então, se utiliza a proteção de via respiratória. Então, utiliza aqui, isso aqui são os filtros. A proteção facial, ou seja, quando ele vai utilizar a serra circular de alguma forma, então ele utiliza esse protetor, justamente partículas que venham projetar no rosto dele, então ele utiliza esse protetor facial. Nessa obra, são aproximadamente 100 pessoas trabalhando e para supervisionar a turma tem outra grande equipe. Cada um aqui tem a sua importância, né? O próprio trabalhador, né? Eu como supervisor de segurança, a minha equipe de segurança, que é fundamental, né? Sem eles eu não consigo fazer nada, por segurança você não faz sozinho, né? São os técnicos de segurança, esse sim que está na linha de frente. E a gente também tem em cada canteiro a CIPA, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que também trabalha justamente com isso, fazendo a segurança dos trabalhadores e, logicamente, deles também. No ambiente da construção civil, todo cuidado é pouco para que não haja um acidente. Por isso, sinalizar um perigo ou simplesmente relembrar que os EPIs são os melhores amigos nunca é demais. Se eu tiver a conscientização do trabalhador, eu digo que 75% do acidente já foi tomado, já teve uma ação, 75%. Então, eu teve uma prevenção aí, porque o trabalhador, a partir do momento que ele se conscientiza, ele vai fazer a própria segurança dele. Não vai precisar ter uma orientação de um técnico ou uma abordagem de um técnico de segurança, tá? Mas os outros 25% a gente chama da parte coletiva, né? As ações coletivas que a gente tem que implantar aqui para garantir essa segurança do trabalhador. Pois bem, vimos aí na reportagem a importância de se preocupar com o coletivo, com o trabalhador, de oferecer os equipamentos de segurança. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir também muitas outras dicas aqui no nosso programa, mas agora é o momento que a gente abre o espaço do assunto do dia para que você venha participar aqui com a gente, para que você venha interagir respondendo a nossa enquete. E a partir de agora vamos juntos conferir a pergunta de hoje da nossa enquete. Vamos lançar a enquete de hoje e já está aqui na nossa tela. A pergunta de hoje é a seguinte: olha só, você que está em casa, já sofreu algum acidente de trabalho? Sofreu? Não sofreu? Liga pra gente, a gente faz questão de te ouvir. 3424-1977, a nossa linha interativa. Ela já está aberta e disponível para que você participe aqui com a gente. Responda a nossa pergunta de hoje. Também pode mandar sua pergunta sobre o tema. Participa também através da internet. Nosso espaço lá no Facebook, facebook.com/assunto do dia. É a nossa fanpage. Lá você pode deixar algum depoimento e também alguma pergunta sobre o tema. Participa também através do nosso WhatsApp. Já está disponível 994181206. 994181206. Você pode acessar o nosso WhatsApp, deixar quantas dúvidas você tiver sobre o tema, que daqui a pouquinho as nossas convidadas terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, pode ser por um descuido, por uma falta de equipamento de segurança e até mesmo por causa da exaustão. Isso tudo provoca 700 mil acidentes de trabalho a cada ano em todo o país. Os dados levantados pela Previdência Social e pelo Ministério do Trabalho, eles revelam a seriedade do problema que atinge trabalhadores de várias profissões. O Brasil é a terceira nação do mundo que mais registra acidentes, isso durante as atividades laborais. Fica atrás ali da China e também da Índia. Desde 2012, a economia aqui do nosso país já sofreu um impacto de 22 bilhões de reais por conta de pessoas afastadas de suas funções após sofrerem ali ferimentos durante o trabalho. E a gente vai falar muito mais sobre o tema, vamos falar sobre esses números, ouvir também dicas e orientações nesse Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Primeiro vou dar boas-vindas aqui às nossas convidadas de hoje, dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Doutora Jailda Pinto, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, bom dia. Também queria dar as boas-vindas à Tassiana Nipo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Hoje a gente bem lembrou, bem frisou e destacou que o motivo desse tema é por conta desse Dia Nacional de Combate, de prevenção a acidentes no ambiente de trabalho.
em relação a gente ficar ali no terceiro lugar, né? Há pouco tempo atrás estávamos a quarta nação, onde tem mais ocorrência de acidentes de trabalho. Fomos agora para a terceira posição. Em relação a esses números, né? E o contexto geral, como é que a senhora avalia, doutora, essa questão do nosso país ter subido no ranking, a terceira nação onde a gente concentra aí o maior número de acidentes de trabalho? Não evoluímos? Ou evoluímos? Como é que a senhora Não evoluímos. poderia avaliar esses números para a gente? O que eu digo é que o fenômeno da terceirização tem avançado e com ele os acidentes de trabalho. Esse número 700 mil já é um número muito terrível, muito triste, mas é um número bem parcial. Tive acesso a uma pesquisa chamada Pesquisa Nacional de Saúde, feita pelo IBGE, em conjunto com o Ministério da Saúde, que revela que o número é bem diferente. Há 4,9 milhões de acidentes por ano. Significa que mais de 85% dos acidentes não são notificados. Esse 700 mil que nós conhecemos, né, o clássico número 700 mil, que já é um número bem terrível, é aquele número de acidentes que são comunicados pelas empresas que têm seus empregados com as carteiras assinadas. Ocorre que existe um mundo de trabalhadores que estão no trabalho informal e que não fazem parte desses 700 mil, e sim desses quase 5 milhões de acidentes de trabalho. O fenômeno da subnotificação é real. Então, existem muito mais acidentes do que aqueles que são comunicados. A terceirização vem engrossar esse número, vem trazer precarização dos vínculos. A terceirização, sabemos que o trabalhador trabalha 3 horas a mais, pelo menos, de jornada, além das horas extras que faz, recebe menos, tem menos qualificação. Então, ele está disposto a submeter a qualquer tipo de trabalho para ter uma manutenção de um trabalho, de uma subsistência, de uma sobrevivência. Então, o acidente de trabalho é extremamente relacionado com o fenômeno da terceirização e também com o excesso de jornada, com a não concessão de pausas, com o não respeito aos intervalos interjornada e intrajornada. Então, quando nós lemos uma matéria dizendo que 75% da responsabilidade cabe ao empregado, eu tenho que dizer que é o contrário. Eu diria que 80% a 90% da responsabilidade cabe à empresa que conhece o seu negócio e que tem que cuidar da estrutura, dos equipamentos de proteção coletiva, da segurança do seu ambiente e sim conscientizar o seu trabalhador, que é um ser humano, que tem emoções, que tem doenças, que tem preocupações, então que deve ser cuidado e não ser responsabilizado por 75% de um tema tão importante. Resumindo, né, a fala da doutora, essa questão da falta de equipamento de segurança, não é só isso que causa o acidente? Não. Aí o colega acertou quando ele também estava falando que a gente precisa primeiro melhorar o ambiente de trabalho, né? E assim, hoje nas estatísticas a gente acaba identificando pelo que se registra que uma parte boa, né, uma porcentagem boa, acaba levando como o culpado, vamos dizer entre aspas, o trabalhador. Mas assim, por que esse trabalhador não está atendendo as normas também? Talvez seja porque a empresa não está dando condições para que esse trabalhador faça também o trabalho dele corretamente. Então, assim, antes da gente querer ocupar ou falar de algum equipamento ou aquele, todo o ambiente de trabalho, ele tem que ser seguro. E aí, realmente, a empresa, os seus gestores, conhecem o processo, sabem como melhorar o processo, melhorar as condições de máquinas, ou com proteções, ou com máquinas novas. Aí sim a gente vai, depois disso tudo, que resolver e o ambiente estiver adequado, aí a gente vê o que ainda falta para o trabalhador realmente não sofrer nenhum tipo de acidente e futuramente também nenhuma doença. Para quem está em casa compreender bem, né, o que é acidente de trabalho? O que é que a justiça classifica como acidente de trabalho? É o evento que ocorre em função da empresa, que causa morte ou lesão corporal, perturbação funcional, que pode ser permanente ou temporária, e que compromete essa capacidade laborativa. Além desse chamado acidente de trabalho típico, existem as doenças ocupacionais que são equiparadas também a acidentes de trabalho. E tudo isso pode ser evitado com uma gestão de risco eficiente pela empresa, com máquinas, com manutenção realizada, com profissionais, aí sim, os engenheiros de segurança, que têm uma qualificação, os médicos do trabalho, que têm uma qualificação imensa, sim, estão preparados para essa gestão. E não o empregado, que muitas vezes sofre uma alta rotatividade, não tem treinamentos periódicos, não tem os exames necessários para prevenir suas doenças. Hoje, no mundo do trabalho, é um fenômeno chamado presenteísmo, que é o trabalhador que vai trabalhar, mesmo adoecido, para não perder o trabalho, para não sofrer o preconceito dos colegas, que se ele não for trabalhar, o colega vai fazer também o trabalho dele. Então,
cria-se um clima, então não há mais o absenteísmo, e sim o presenteísmo. O trabalhador quer ir trabalhar mesmo doente, mesmo com problemas, para não perder o seu trabalho. E tudo isso afeta, né, a segurança da empresa. Então, uma gestão de risco, uma gestão mais humana, um olhar para o ser humano ali, que realmente é ele que é afetado. Esse número 700 mil ou 5 milhões, quem sofre as consequências, no final das contas, é a sociedade, porque quem paga é a Previdência Social ou o SUS, porque aqueles empregados que se acidentam, que não estão de carteira assinada, o SUS é que faz jus a esse atendimento. Então, é sempre a sociedade que suporta esse ônus, né? Ou o próprio trabalhador e sua família, que muitas vezes fica mutilado, tem seu pai acidentado, que não consegue mais trabalho. E é isso que a gente vê. Então, o acidente de trabalho é um problema de saúde pública. Devem existir políticas públicas para cuidar da saúde das pessoas, dos seres humanos que produzem riqueza nesse país. Em relação ao ambiente de trabalho, né? Voltando para o ambiente de trabalho, quando esse funcionário ele chega na empresa, o colaborador, como a empresa gosta de chamar, a quem ele deve recorrer em caso de dúvidas em relação a como proceder no caso de um acidente de trabalho ou problemas relacionados? Tem que ficar claro, assim, que ele é contratado nessa empresa, a quem ele deve recorrer em caso de algum problema? Como é que a gente compreende isso? Veja só, nós temos, como foi dito, 36 normas regulamentadoras, e a primeira delas, ela já vem falando que o trabalhador precisa ser apresentado ao processo de trabalho, às situações de risco e às medidas de controle. Isso pode ser feito através de um treinamento, né? Realmente esse treinamento ele não é determinado a carga horária. Então, a empresa vai ver as suas necessidades. E já no primeiro dia, antes dele ir para o seu local de trabalho, mesmo que ele já tenha trabalhado em outra empresa com a mesma atividade, porque cada empresa tem sua especificidade. Então, é ser apresentado para eles os riscos daquela empresa, as máquinas. A competência técnica, ele já veio com ela. A gente só vai adequar essa competência técnica à nossa situação. Aí é lógico, né? Você tem como na legislação, que ele precisa assinar um documento, né, comprovando que ele participou desse treinamento, que ele tem esse conhecimento, e ele vai ter todo o contato depois com o pessoal de segurança, quando eles existem na empresa, né? Porque nem sempre a empresa tem profissionais da área de segurança, né? Vai depender de algumas situações aí. Não é obrigado ter esses funcionários? A obrigatoriedade de ter o médico do trabalho, engenheiro de segurança, técnico de segurança, enfermeiro do trabalho ou técnico de enfermagem, contratado e atuando dentro da empresa vai depender do número de funcionários e de uma classificação de risco que é feita de acordo com a atividade. Então, na verdade, nós temos uma das normas, que é a 4, que ela diz que a partir de 50 funcionários, se uma empresa está classificada como grau de risco 3, né, nós temos 4 graus, ela tem que ter um técnico de segurança para atender a todas as unidades, digamos assim, né? Elas não podem estar também muito distantes. Mas aí você tem as empresas que não têm esse quantitativo de funcionários, porque uma empresa de grau de risco 3 é um transporte, empresa de transporte, indústria de alimento, grau de risco 4, indústria química, metalúrgica, mas e as outras que não se encaixam nisso aí, que é chamada de grau de risco 1 e 2? Aí não vai ter o profissional que tem mais conhecimento. Mas, mesmo assim, você tem um grupo, né, que é a CIPA, que pode ajudar nessa divulgação das informações de normas internas e a prevenção da segurança. Quem é que fiscaliza essa empresa está cumprindo, né, com essas normas? Antes, eu queria dizer que veja como a vida humana ela é desconsiderada, né? As normas regulamentares, o direito do trabalho que é tão atacado, ele prevê parâmetros mínimos, ou seja, obrigação de ter médico, engenheiro, aqueles profissionais que realmente conhecem do assunto a partir de 50, 100 empregados. E aquelas empresas que têm menos empregados, aquelas vidas não valem tanto, mas ainda assim o direito do trabalho é atacado, como nós vemos atualmente, né, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Direito do Trabalho estão atacados. Fico pensando, quantas horas uma empresa está disposta a proporcionar de treinamento ao seu trabalhador? Num primeiro treinamento, em treinamentos periódicos, para que ele realmente aprenda, entenda os riscos, aprenda o negócio que o empresário conhece tão bem, né? Denúncias podem ser feitas. Eu acho que a primeira busca tem que ser com a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, quando existir na empresa.
depois o sindicato da sua categoria, eles existem para essa proteção também, né, para esclarecer essas dúvidas e para agir em nome do trabalhador. Tem a Superintendência do Trabalho e tem o Ministério Público do Trabalho, que recebe denúncias e atua quando há situações de violações de coletividade ou de ações ou de assuntos que são muito importantes. Então, a saúde, a segurança no ambiente de trabalho não atinge só um trabalhador que denuncia, atinge a coletividade, aquele grupo de trabalhadores, aqueles que estão no local e aqueles que virão a trabalhar, porque sabemos que a rotatividade é muito grande no nosso mercado de trabalho. Agora a gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no programa estamos falando sobre a importância de se prevenir os acidentes de trabalho. Isso mesmo, e a partir de agora vamos conferir as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima quinta para você e para vocês que estão nos acompanhando, um ótimo dia. Hoje a informação é do blog Imbep. São 5 dicas para a prevenção de acidentes de trabalho. A primeira dica é investir em treinamento para a prevenção dos acidentes de trabalho e, segundo informações do site, é muito importante que o funcionário conheça bem sua função e saiba os riscos da sua atividade. Além disso, que ele receba treinamento adequado para evitar acidentes. E uma das obrigações dos empregadores é fornecer os equipamentos de proteção individual de acordo com cada função, que reduz bastante os riscos de acidentes no ambiente de trabalho. E para saber algumas formas de prevenir esses tipos de acidentes, a gente vai ao estúdio com o Valdson Balbino. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações importantíssimas para prevenir acidentes de trabalho. A gente vai continuar aqui o nosso bate-papo, ouvindo mais dicas e também orientações com 2 profissionais que entendem e muito sobre este tema que estamos conversando hoje aqui no programa Assunto do Dia. Aqui no nosso estúdio para nos auxiliar, a doutora Jailda Pinto, ela que é procuradora do Trabalho do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco, está nos ajudando a compreender melhor a temática. Também a Tassiana Nipo, ela que é engenheira de segurança do trabalho e professora também do Senai Pernambuco. Estão passando dicas e orientações e a gente vai começar aqui já com a participação de quem está em casa, está mandando sua dúvida. Você também pode fazer o mesmo, 3424-1977, a nossa linha interativa, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Pode interagir, pode mandar sua participação, que a gente vai ler ao vivo e responder também ao vivo aqui no nosso programa. E a gente já tem uma pergunta sobre insalubridade, né? Tem a participação aqui da Cláudia Silva. Ela quer saber o que é considerado trabalho insalubre e quais os direitos das pessoas que trabalham em condições insalubres. Como é que a gente poderia responder a essa telespectadora? Atividades insalubres são aquelas que oferecem maior risco à saúde das pessoas. Veja como são violentas as relações de trabalho. No final das contas, a troca, né, o trabalhador por trabalhar num ambiente insalubre, ele recebe um adicional de insalubridade, nos valores de 40%, 20% ou 10% sobre o salário mínimo. Então, ele troca a sua saúde por um adicional. E vem uma reforma trabalhista e diz que uma gestante, uma pessoa grávida, que está gerando uma outra vida, uma outra pessoa que será um novo operário, que produzirá riquezas no país, e ela poderá trabalhar num ambiente insalubre. Isso é muito terrível. Na verdade, a reforma trabalhista, fugindo um pouco até do que a gente vem conversando, não tem pontos positivos, só há pontos negativos. A gente pode destacar aqueles que são ainda piores. Então, como ela falou da insalubridade, eu destaco que a notícia é essa: o direito que uma pessoa tem por trabalhar numa atividade que prejudica a sua saúde, né, que futuramente pode lhe causar uma doença, né, que pode ser constatada anos depois de sair de uma empresa ou com mais idade, é receber um adicional sobre o salário mínimo. Né? Esse é o direito que o empregado tem por essas atividades. Isso é muito triste. Na verdade, a empresa deveria cuidar das operações para que cada vez mais elas fossem menos insalubres. Na verdade, as empresas deveriam usar máquinas e substituir a mão de obra das pessoas pelas máquinas nesses espaços e deixar as pessoas naqueles espaços livres de insalubridade, de periculosidade, em espaços menos penosos. Mas não é o que nós vemos.
né? Infelizmente. E o que é que a lei ela considera, né? Atividades perigosas, por exemplo, que tenha esse risco, essa periculosidade? Perigosas são aquelas com contato permanente com explosivos, com inflamáveis. E também o direito de uma pessoa que trabalha numa atividade perigosa é também um adicional de 30% sobre o salário básico, né? Se receber gratificação, participação nos lucros, não é em cima disso que conta, é o salário básico para expor sua vida permanentemente, diariamente, numa jornada que muitas vezes é elastecida, né? Então, há exigência de horas extras nessa jornada. Então, em troca dessa atividade que expõe sua vida a um risco permanente, existe a previsão de um adicional de periculosidade, e é contra esse direito do trabalho que tantas pessoas lutam, né? Um direito do trabalho que prevê muitas vezes os chamados adicionais à morte, porque é disso que se trata. Se você troca o seu trabalho nessas atividades pelo dinheiro, é isso, você está vendendo a sua saúde. E é contra esse direito que há tanto combate. Isso é muito terrível nessa sociedade, que deveria se preocupar com a solidariedade, né? Até porque é um objetivo da Constituição Federal, né? Nós sermos uma sociedade mais fraternas, mais solidárias. E nós não estamos sendo, no final das contas. Tem alguma forma, né, algum sinal ali que o trabalhador ele pode perceber de que aquele trabalho, aquela atividade que ele está exercendo oferece algum tipo de risco, em que a empresa ela não compreende aquilo como insalubridade, e ele pode procurar alguma ajuda para tentar denunciar, digamos assim? Já foi passado aqui os órgãos oficiais que o trabalhador pode fazer a denúncia e também procurar os seus sindicatos para poder ajudar nisso aí, que, né, tem sindicato que é muito importante a atuação dele para ajudar. Agora, uma coisa que as pessoas têm que entender, e aí a gente pede que todos, inclusive o trabalhador, para ele poder cobrar mais, é que toda empresa ela precisa organizar esse ambiente. Existem normas para regulamentar e para direcionar? Sim. Mas aí a gente tem, dentro de um ambiente de trabalho, que fazer um levantamento, uma identificação desses riscos, a avaliação, se for o caso, a gente fazer medições, porque dentro dessa legislação nós temos como agentes ambientais que podem gerar uma insalubridade. Ruído, radiações, produtos químicos, riscos biológicos. Mas às vezes a gente tem a presença desse agente, mas ele não está ultrapassando os limites que a norma ela também diz que é determinada. Até ali, a partir dali você já tem a condição de doença. Então, o trabalhador ele pode ficar observando as situações que está incomodando, porque mesmo que ele não tenha essa ideia de estar ou não acima do limite, se incomodou, ele tem que ir tem que procurar como é que aquilo dali pode melhorar. Quando a empresa não tem o profissional de segurança, vai para o pessoal da CIPA. E quando a empresa também não tem essa comissão formada, né, porque infelizmente a gente ainda tem situações assim, que até os gestores da empresa, eles alegam que não conhecem a legislação. Né, mas a legislação está aí na internet para todo mundo acessar gratuitamente. Né. Então o trabalhador, aí sim, o treinamento do trabalhador, ele ajuda muito nisso, porque a partir do momento que a gente mostra para ele a existência do risco, ele se torna o olhar dele se torna mais aberto a essa situação. Porque muitas vezes o trabalhador, ele faz daquela maneira porque ele aprendeu daquela maneira. Então, para ele é comum, é costume. Então, para ele não tem risco ficar em cima de um andaime, em cima de uma estrutura acima de 2 metros, sem cinto de segurança. Ele fez isso a vida toda. Então, assim, para ele não é uma situação perigosa, para ele não é uma situação insalubre. O treinamento vai ajudar nisso, a capacitar mais ainda o trabalhador de enxergar essas situações. Enxergar, aí cobrar os seus direitos. Numa conversa dentro da empresa, com seus supervisores, ou então os meios legais. Precisa procurar. Hoje, sem estar em vigor, né, a reforma trabalhista, é caracterizado acidente de trabalho, o trajeto que esse funcionário faz para chegar até essa empresa, se ele tem um acidente durante esse percurso, se enquadra também como acidente de trabalho, ainda se enquadra, porque parece que a partir de novembro, né, quando a reforma trabalhista entrar em vigor, parece que isso aí não vai ser caracterizado mais acidente de trabalho. Eu ainda prefiro responder com a nossa atual legislação que prevê o mínimo, na verdade são parâmetros mínimos, e se nós obedecêssemos realmente ao mandamento constitucional, né, e às normas internacionais aos quais estamos obrigados, né, nós nunca diminuiríamos isso. Então, o acidente de trajeto era previsto como um acidente de trabalho e havia a proteção desse trabalhador. E aí, mais uma vez, a ironia, né?
uma proteção tão mínima, quer dizer, alguém produzindo riqueza a serviço da empresa, né, se deslocando para fazer essa atividade, e aí, ao invés de melhorar essa cobertura, nós temos uma diminuição dela. Isso é muito terrível. Quanto à insalubridade, eu gostaria de destacar também que não há limites seguros para a exposição numa atividade que é insalubre. Então, a lei já é é perversa em relação ao trabalhador, porque ela estabelece, olha, é insalubre, faz mal para a saúde, mas até aquele mínimo a gente permite. Então, já há uma permissão. Então, isso é muito terrível para o trabalhador, porque não há limite seguro nessa exposição. A saúde é comprometida. Ok, temos aqui mais outra participação. A pessoa não quis se identificar, mas quer saber o seguinte. O funcionário afastado por acidente de trabalho, ele tem direito a 13º? Tem direito a todas as verbas como se estivesse trabalhando. Todos os 13º e todas as demais previstas em acordos coletivos e convenções coletivas, ele tem todos os direitos. Rafael Costa também deixou uma participação aqui. Ele quer saber como é que sabemos quando o acidente ele foi culpa do patrão ou do empregado. Aí, nesse caso, assim, no primeiro momento, a gente não vai procurar de quem foi a culpa, né? Acontecendo um acidente que está, pela legislação do INSS, caracterizado como acidente do trabalho, esse de trajeto, aquele que você faz executando sua função, prestando um serviço para a empresa, a gente vai tomar as medidas de prestação de socorro e encaminhamento para os órgãos necessários. Dentro da empresa, existe uma investigação que o pessoal da área de segurança, ele geralmente faz. E essa investigação a gente procura ver causas. Primeiro é isso, ver causas para combater essas causas. Agora, culpado, realmente quem acaba buscando um culpado é quando isso daí já vai para uma esfera judicial. Né? Dentro da empresa, a gente pode até encontrar a causa, encontrar quem fez aquela causa, quem gerou aquela causa, o que gerou aquilo, para poder cuidar. Mas penalizar, a empresa não tem como fazer isso. Mesmo que tenha sido responsabilidade do trabalhador, o trabalhador não vai poder ser penalizado por isso. Né? A gente vai ter que... Ele vai ser, inclusive, ele tem até digamos, a lei chama de benefício, né? Porque se é um acidente do trabalho, uma doença do trabalho, e ele passa um certo tempo afastado, ou seja, mais de 16 dias, ele volta e tem uma certa até garantia de emprego para ele poder recuperar a sua forma normal, sua produtividade. Mas assim, para culpados, se for para responsabilizar, aí os que se acham penalizados, eles têm que procurar judicialmente essas responsabilidades. Só que nessa questão eu quero destacar que em quase sua totalidade, né, as análises de acidente de trabalho mostram que essas pessoas que se acidentam estão em sobrejornada. Então, mais um ponto da reforma que tem que ser combatido, ou que deveria ter sido combatido, né, e foi bastante, mas que não teve êxito, a jornada, ela tem que ser respeitada. Na verdade, a luta pela saúde do trabalho, a saúde do trabalhador, tem que ser uma luta por redução de jornada e não por aumento. Então, não adianta compensar uma jornada que se estendeu no outro dia, porque é naquele dia em que está em excesso de jornada que os acidentes acontecem em sua quase totalidade. Então, a jornada de trabalho, aliada à terceirização, são os grandes fatores que contribuem para os acidentes de trabalho e para o adoecimento das pessoas. Né? Tem aqui outra participação, a gente falou da CIPA agora há pouco. A Marta quer saber o seguinte: é correto almejar a CIPA apenas para ter estabilidade no emprego? Ela diz que vê isso muito no ambiente do trabalho dela. Infelizmente, a norma também dá essa condição para o trabalhador que vai participar da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que ele tenha uma estabilidade. Nesse caso, para formar a comissão, a gente tem representantes dos dois lados, da empresa e do trabalhador. Não quer dizer que o representante da empresa vá fazer tudo para que o trabalhador não consiga realizar as necessidades que eles estão colocando em reuniões. Mas, assim, é só uma condição para formar um grupo homogêneo. E a CIPA, ela diz que o representante da empresa ele é indicado, o representante do trabalhador ele é eleito. Aí sim, esses eleitos, quer dizer, todos os outros colegas de trabalho colocaram aquelas pessoas para brigar por melhorias no local de trabalho. E a gente sabe que quando a pessoa vai e briga mesmo por alguma coisa para melhorar, o pessoal da gerência já não vê de forma muito agradável. Então tem essa estabilidade. E que, infelizmente, as pessoas também almejam entrar na CIPA por isso. Mas aí cabe aos outros trabalhadores votarem ou não naqueles colegas. Porque a gente sabe quem vai trabalhar para melhorar, a gente sabe aquele colega que está
só querendo entrar para se garantir no emprego. Então, a gente também, na hora de votar, tem que tentar escolher o melhor. Eu inverto um pouco a pergunta, né? Eu digo, que maravilha que nós temos uma estabilidade para as pessoas que se expõem a participar da CIP enquanto representantes dos empregados, que são aquelas pessoas que, de fato, querem melhorar aquele ambiente, querem trazer melhor segurança e saúde para todos os colegas, né? Que maravilha que existe a previsão da estabilidade. Infelizmente, é um tempo curto, né? E depois que termina a estabilidade, muitas vezes eles são penalizados porque lutaram por esses direitos. Então, que venham mais garantias e mais direitos, e mais estabilidade, e mais estímulo a que pessoas queiram lutar, né? Sem perder o seu trabalho. Nós vivemos num mundo em que os empregos são tão poucos, né? E é tão fácil mandar sair o empregado que está naquela empresa. Então, que quanto mais meios forem postos à disposição do empregado para essas melhorias, que sejam bem-vindos esses meios, né? E que os trabalhadores se unem, que queiram participar também, que se candidatem, que também queiram contribuir para melhorar esse espaço, esse ambiente de trabalho. Ok, vou pedir licença mais uma vez às convidadas. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o assunto. A gente agora vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, participa com a gente. 3424-1977 é a nossa linha interativa, está aberta, disponível para que você participe aqui. Mande sua dúvida. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, também você pode interagir com a gente. Manda aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho as nossas convidadas terão o maior prazer de responder essa sua dúvida. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre a importância de se prevenir os acidentes de trabalho. Então você que está ligadinho aqui no nosso programa não pode perder as dicas e também orientações. E temos um dado importante para repassar para você que está em casa nos acompanhando, que de acordo com o Ministério da Fazenda, entre 2012 e 2016 foram registrados 3,5 milhões de casos de acidentes de trabalho em 26 estados e também no Distrito Federal. Esses casos, eles resultaram na morte de 13.363 pessoas e geraram ali um custo de 22 bilhões de reais para os cofres públicos, com gastos da Previdência Social, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e também auxílio-acidente para pessoas que ficaram com sequelas. Nos últimos 5 anos, 450 mil pessoas sofreram fraturas enquanto trabalhavam. A gente repassa esses números para entender mais ou menos do problema que é essa questão da prevenção, que é importante se prevenir para que não venha entrar na estatística, mas a gente lembra, né, e reforça mais uma vez, que não são apenas números. Quando a gente fala em custo, custaram tantos bilhões de reais. São vidas, que mais de 13 mil foram perdidas durante esse período que a gente acabou de falar. A realidade daqui do nosso estado fica muito distante, ou o índice também de mortes por acidentes de trabalho e de acidentes também ali na prática está muito elevado? A gente tem algum número oficial daqui do nosso estado? Como é que a gente avalia o âmbito Pernambuco? Nós carecemos de dados, de pesquisas, de estudos, né? E a partir de números, que políticas públicas são feitas e podem ser formuladas. Então, nós temos os dados nacionais, temos os dados mundiais, temos esses dados que não batem, né? Temos os dados do INSS, 700 mil, temos essa pesquisa nacional de saúde que fala em quase 5 milhões, 4,9 milhões, e fala que 85% dos acidentes não são notificados, algo que nós não falamos no bloco passado, que eu acho que é importante ser dito, é que em caso de acidente, a obrigatoriedade de a empresa emitir a comunicação de acidente do trabalho, CAT. Então, é a partir dessa emissão que são transformados em números. Então, se transformaram nesses 700 mil. Mas como nós sabemos que há o fenômeno da subnotificação, até porque a empresa em que acontecem mais acidentes paga mais tributo. Então, essa é uma das razões pelas quais ela prefere esconder o acidente. Nós temos denúncias de empresas que mantêm o trabalhador doente, acidentado, cumprindo jornada na empresa, para não emitir a CAT, para não aumentar os tributos, os impostos que paga por esses, em consequência da realização do acontecimento de acidente de trabalho. A gente às vezes passa, né, alguns canteiros de obras e a gente verifica uma placa bem grande, né? Há tantos dias sem acidentes de trabalho. Por que as empresas elas fazem questão
de deixar aquele aviso bem, né, no local bem estratégico, bem visível para quem passa diante de um canteiro de obras? Tem um significado para isso? Essa prática utilizada há algum tempo atrás, né, em algumas indústrias, é nada menos do que estimular que o trabalhador mantenha cumprindo as normas, usando os equipamentos, usando as máquinas e ferramentas adequadamente. Agora, até mesmo em algumas empresas que eu frequentei em algum momento, até em momentos de aula, eu escutei coisas do tipo que a queda desse recorde, né, geraria até perdas financeiras. E aí isso não adianta. Já foi por água abaixo todo esse estímulo. Em outros lugares, talvez se você verificar um pouco melhor essa placa, ela vai dizer que está X dias sem acidentes com afastamento. Então tem aqueles pequenos acidentes que, além de não serem registrados, não conta nessa estatística. E ainda tem empresas que colocam com afastamentos de mais de 15 dias. Então, quer dizer, já é uma coisa bem mais grave. Então, assim, é uma fórmula de estímulo, mas não é talvez uma fórmula muito eficiente. Então, eu, por exemplo, não levo em consideração nenhuma empresa que tem aquilo. A gente falando com o trabalhador, a gente vai e identifica o que realmente está acontecendo. Até porque muitas vezes até os adoecimentos não são contabilizados como acidente de trabalho. No final das contas, muitas vezes essas placas indicam que não aconteceram acidentes fatais. No final das contas, é disso que eles tratam de forma específica, né? Mas se nós formos analisar aquele ambiente de trabalho e conversar com os trabalhadores, verificaremos adoecimentos, acidentes sem afastamento, acidentes que não são notificados, aquelas situações em que as empresas mantêm o empregado ali cumprindo jornada, mesmo adoecidos, para não emitir a comunicação de acidente de trabalho. A gente falou no começo do programa da importância, né, de se estimular ali o treinamento, a prática de orientações a esses trabalhadores em relação a todo o contexto daquele ambiente de trabalho. Mas por que algumas empresas ainda elas não oferecem esse tipo de serviço? Custa muito para esse dono da empresa oferecer treinamento, oferecer esses equipamentos? Ou às vezes é falta de interesse mesmo? Eu acho um pouco de falta de interesse, um pouco de falta de conhecimento. Porque custo, na verdade, não tem. Se ele for comparar o custo das melhorias de segurança com o custo dos afastamentos que ele paga, porque o trabalhador afastado, a empresa está pagando também por ele, né? Durante os 15 dias vai pagar seu salário e por aí vai. Agora, talvez essa falta do conhecimento, não do conhecimento que existe a lei. Todos eles sabem que existe lei. Se eles são empresários, eles sabem que existe. Mas de saber como repassar isso aí. Qualquer trabalhador pode repassar essa informação. É por isso que tem a CIPA. A CIPA ela é formada pelo próprio trabalhador. Até porque, veja bem, eu na condição hoje de engenheira de segurança, quem sabe do risco melhor daquela atividade? Eu que estou só olhando ou o trabalhador que está executando? Então eu preciso dessa informação dele para poder ampliar a minha informação também dos riscos existentes. Quando a CIPA não é formada, com eleição, com tudo mais, tem que ter pelo menos um representante. E esse representante, ele também participa de um treinamento que aí é obrigatório. Nesse treinamento, ele vai conhecer sobre as normas de segurança, como ele pode aplicar, porque embora sejam 36 normas, as empresas não vão usar as 36. Né? Cada uma tem o seu direcionamento, a sua atividade. E para passar para o trabalhador, para os demais trabalhadores, como fazer, como agir, o que cobrar, é muito simples. Se você conversar com ele, ele mesmo vai dizer, o problema da minha atividade é isso, o risco é esse, eu posso me acidentar assim, eu posso adoecer assim. Ele sabe disso. Aí que a gente às vezes não absorve que isso é uma forma de treinamento, uma conversa, é uma forma de você estar passando essa informação para o trabalhador, né? E os legais, aí sim, algumas normas e para algumas atividades elas existem treinamentos legais. Para quem trabalha com eletricidade, para quem trabalha com altura, espaço confinado. Né? No mínimo a gente tem esses 3. Aí às vezes a gente precisa contratar instituições de ensino. Às vezes precisa contratar a empresa que fornece aquele equipamento. Aí tem um ônusinho a mais sim. Mas é bem mais barato do que uma notificação, um embargo de uma empresa e uma autuação que gera uma multa. Ou uma ação judicial do Ministério Público do Trabalho pedindo, né, a adequação das condutas e também a indenização pelo dano moral coletivo. O que algumas empresas entendem? Que o tempo utilizado com treinamentos é um tempo que o empregado não está produzindo, que tem que parar a produção. Mas eles não conseguem compreender
que isso é revertido com qualificação, com qualidade de vida, com redução do tempo da tarefa, porque cada vez que ele entender mais como deve ser feita a tarefa, menos tempo ele vai levar para realizar e realizar de forma segura, que deve ser o objetivo. E por que também os empresários muitas vezes fazem isso? Porque o lucro deles é deles, mas o custo, né, de um acidente de trabalho, ele é repassado para a sociedade. Quem paga o INSS, quem paga o SUS, ou seja, todos nós contribuintes. Então, isso é socializado. Então, todos esses prejuízos e, principalmente, o trabalhador e sua família. Ok. Ótima explicação. Vamos agora aqui à próxima pergunta. Outra participação. A pessoa não se identificou, mas quer saber o que é considerado trabalho noturno e se todo trabalho noturno dá direito a adicional de insalubridade. Então, o trabalho noturno na área urbana é aquele realizado entre 22 horas e 5 horas da manhã. Todo aquele trabalho realizado nesse período é considerado trabalho noturno. Essa hora do trabalho noturno é uma hora reduzida, então são 52 minutos e 30 segundos e tem direito a um adicional de 20% sobre o seu salário. 20% salvo uma condição melhor em acordos coletivos e convenções coletivas, o que é o ideal, porque o trabalho noturno também é um trabalho que exige mais da saúde, porque altera o ciclo, né, ciclo biológico da pessoa. Então, essa hora, de fato, ela tem que ser melhor remunerada. No final das contas, essas horas deveriam ser evitadas para a preservação da vida das pessoas. Mas nós vivemos nessa sociedade em que as pessoas querem trabalhar a todo custo, porque precisam de sobreviver, e se submetem ao trabalho noturno, às jornadas extraordinárias, aos trabalhos insalubres e perigosos. Tem que verificar se, além do trabalho noturno, essa atividade também é uma atividade insalubre ou perigosa. Se for um trabalho noturno numa atividade insalubre, sim, tem direito aos 2 adicionais. Se for um trabalho noturno numa atividade perigosa, sim, tem direito aos 2 adicionais. Mas sempre frisando que um trabalho noturno que já é desgastante, que já é mais maléfico, mais nocivo à saúde, associado a um trabalho insalubre, realmente seria, assim, muito desumano com qualquer pessoa, não é? Quer continuar? Quer complementar? A questão do trabalho noturno é bem interessante, porque tem pessoas que até gostariam de estar trabalhando nesse horário por conta desses adicionais, né, para ganhar um pouquinho mais. Mas tem pessoas que o organismo não se adapta a essa situação. Então, a gente, como profissional de segurança, a gente também tem que estar atento. Por mais necessidade que a pessoa tenha, por mais vontade que ela tenha de trabalhar em outro horário, no horário à noite, ou muitas vezes a empresa tem 3 turnos. Aí coloca um turno de 6 às 14 horas, quando é no outro mês, aquele funcionário já está de 14 às 22, no outro mês de 22 até às 6 da manhã. Nem sempre a pessoa se adapta a isso aí. Aí, desgastante, naturalmente já é, porque ninguém consegue durante o dia repor essas energias, dormir, diferente do que você faz à noite. Agora, além disso, a pessoa não se adaptar, então a gente tem que estar prestando atenção. E se realmente ele não se adapta àquilo ali, que aí vem junto com o médico para fazer essa avaliação, a gente transferir esse trabalhador para um outro horário. Às vezes o trabalhador ele também se esforça para não reclamar, para não informar nada, porque a primeira coisa na cabeça dele é: vou ser demitido. Mas aí, assim, os profissionais de segurança podem ter certeza que a gente está para buscar melhorias, para buscar formas deles a trabalharem melhor, produzir mais. E não pelo simples fato dele não se adaptar em outro horário, simplesmente demitir. Não, a gente vai e sugere. Infelizmente, a gente não manda muitas vezes na empresa. A gente sugere que ele faça uma outra atividade, que ele vá para outro horário, para que todo mundo saia satisfeito. E outra questão em relação ao trabalho noturno é que também afasta a pessoa do convívio familiar dos seus amigos. Então, isso também traz transtornos emocionais e esse afastamento do convívio social faz com que a pessoa viva para o trabalho. Então, ela não consegue organizar a sua vida, porque determinado mês está num turno, daqui a pouco muda o turno e não consegue estudar, não consegue ter uma outra atividade além do trabalho. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, inclusive numa análise de acidente de trabalho. Até nessa questão que perguntaram de quem é a culpa, né? Então, se uma empresa expõe um trabalhador a um trabalho noturno, numa condição insalubre ou perigosa, ao qual ele não se adaptou, e aí? Né? E o trabalhador vai recusar esse trabalho? Então, cabe à empresa, ao profissional de segurança, fazer essa identificação, né? E buscar e trazer a segurança para o trabalhador. Digo, veja, pode falar, a gente está percebendo, você não vai perder seu emprego por isso, porque o medo é muito grande. Então, a importância desses profissionais, né? O médico do trabalho, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança que verifica essas condições, isso tem que ser analisado. Ok, mais uma vez eu pedi licença aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
Voltamos com mais assunto do dia e a partir de agora vamos aprender a preparar uma tapioca de cartola. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Preste atenção e bom apetite! Olá! Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma receita bem regional, que pode ser servida no café da manhã, no lanche ou até mesmo no jantar. Nós vamos aprender a fazer uma tapioca de cartola. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje, nós vamos precisar de 2 bananas pratas, 50 gramas de queijo mussarela, 1 colher de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de leite condensado, 1 colher de sopa de canela, 3 colheres de sopa de açúcar, sal a gosto e 200 gramas de goma de tapioca. O primeiro passo da nossa receita é fritar as bananas. Então eu vou descascá-las e depois cortar ao meio. Numa frigideira aquecida, nós vamos colocar a margarina e em seguida as bananas. Enquanto as bananas fritam, eu vou misturar o açúcar com a canela. As bananas já estão fritas, agora eu vou retirá-las e reservar, porque nós vamos começar a fazer a tapioca. O próximo passo da nossa receita é temperar a goma com sal. Numa frigideira aquecida, nós vamos dispor toda a goma, esperar que ela firme um pouco e em seguida começamos a rechear a tapioca. Primeiro nós vamos colocar as bananas. Depois um pouco de açúcar e canela. E por fim a mussarela. Agora é só virar. E está pronta a nossa tapioca. Agora vamos colocar aqui num prato. E em seguida, um pouquinho de leite condensado por cima. Agora nós vamos repetir o processo, afinal a receita dá para 2 tapiocas. Essa foi a nossa dica de hoje, super fácil e você pode fazer em casa. Eu vou ficar por aqui e vocês continuem assistindo ao assunto do dia. Mais uma vez, obrigada Luciana Luna por mais essa receita aqui no nosso programa. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe. Assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Você vai acessar a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/assunto do dia e vai encontrar o vídeo com essa receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado por mais uma dica. E olha só, por falar em coisa boa, a gente vai conferir a partir de agora as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Vamos conferir juntos oportunidades de trabalho, olha só. Uma vaga para encarregado de obras. Para preencher essa vaga, você precisa ter ensino fundamental completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.500. Uma vaga para encarregado de obras. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Uma vaga para gerente comercial. Superior completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.000.
uma vaga para gerente comercial. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. 2 vagas para motofrentista. Ensino médio completo é exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.150 é o salário, R$ 1.150, 6 meses de experiência. Ensino médio completo é a exigência, são 2 vagas para motofretista. Você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, no número 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão, anote aí o telefone, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora a gente segue com o programa respondendo as dúvidas que chegaram através da linha interativa e também através do nosso WhatsApp. Você que ligou, mandou sua pergunta, preste atenção que ela vai ser lida agora e também respondida. A primeira dúvida é do Fábio Pereira, ele que é de Casa Amarela, tem 53 anos. Ele diz o seguinte: trabalho no balcão de uma farmácia há 30 anos. Ele quer saber se tem direito à insalubridade, já que constantemente estou em contato com pessoas doentes. Será que ele tem direito a essa insalubridade por trabalhar no balcão de farmácia, está lidando ali com pessoas doentes? Existe uma relação do Ministério do Trabalho e Emprego que indica quais são as atividades que são consideradas insalubres. Fora dessas atividades que constam nessa relação, qualquer pleito tem que partir do trabalhador via sindicato, numa ação judicial, para que seja feita uma perícia e a análise de se realmente a atividade gera ou não o direito à percepção desse adicional de insalubridade. Temos aqui outra participação agora através do nosso WhatsApp. Evandro Bezerra, de Salgadinho, em Olinda. Ele está parabenizando aqui as convidadas pelas respostas, por conduzir esse tema. E ele queria saber, já que falaram em reforma trabalhista, quer saber quais os direitos que serão retirados das pessoas. Eu não entendi muito bem, né? Pois ele não viu muito sobre essa reforma trabalhista ainda. O que a gente poderia pontuar de mudanças? Eu digo sempre, não há nada de positivo na reforma trabalhista. Na verdade, a Constituição Federal previa um mínimo, né, patamares mínimos que deveriam ser elevados a cada ano, constantemente, através das leis, através dos acordos e convenções coletivas. E o que nós vemos agora é um verdadeiro retrocesso social sem precedentes, né, em vez de um avanço, e sim precarizações e mais sofrimento e adoecimento para os trabalhadores. O que eu destaco como das piores questões trazidas pela reforma é essa possibilidade de compensação de jornada, de elastecer uma jornada que já é elevada. Na verdade, uma jornada que previa 8 horas de trabalho, já era uma jornada que era excessiva para um organismo humano. Esses horários, essas jornadas, os intervalos, eles não são fixados aleatoriamente por querer das pessoas. Estudos são feitos mostrando que 8 horas é o máximo que um ser humano consegue continuar no trabalho. E, além disso, ele está sujeito a mais doenças e acidentes. Por isso, ele tem que ter um intervalo entre essas 4 horas, 2 horas de intervalo, depois mais 4 horas, 11 horas entre uma jornada e outra. Algumas profissões prevêem também pausas também dentro dessa jornada. Então, esses intervalos todos nunca foram fixados por querer das pessoas, e sim através de pesquisas e estudos constatando que elas precisavam desse descanso. Precisavam de um descanso de 30 dias consecutivos de férias para repor as energias, para tirar as toxinas dos seus organismos após um ano de trabalho. Então, qualquer reforma que venha elastecer uma jornada que já era elevada, quando a luta deveria sempre reduzir a jornada até para ter mais emprego, ter mais saúde e mais emprego. Então, uma reforma que trouxe elastecimento da jornada, uma reforma que trouxe a previsão de parcelamento das férias. Então, isso vai trazer também consequências na saúde e também nos acidentes. Uma reforma trabalhista que prevê o chamado contrato intermitente, que é aquele trabalho que você está aqui à disposição do empregador, e aí chega um cliente para você atender, aí você recebe por esse momento que você atende. Quando o cliente vai embora, o fluxo diminui e você fica também ali sem poder estudar, sem poder descansar, sem poder ir para um médico, conviver com sua família, mas você está à disposição sem receber. Isso é uma das piores questões que a reforma trabalhista trouxe. Eu digo a jornada, o contrato intermitente, a gestante poder trabalhar num ambiente insalubre e isso ser institucionalizado
isso ser assim, uma declaração do Estado brasileiro, elas podem trabalhar, isso é uma violação à saúde da mãe e do filho, da criança, né? Isso é muito terrível. Então, nós podemos falar assim em muitas violações aos direitos dos trabalhadores, violações aos direitos humanos com essa reforma trabalhista. Temos aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas diz o seguinte: trabalha no hospital, num grande hospital privado aqui da área central do Recife, no setor de nutrição, e disse que dentro lá da instituição, né, é uma realidade muito difícil. Muitos funcionários estão trabalhando com muita humilhação, muitos já se afastaram por conta da depressão, e são forçados a exercer funções sob pressão, serem demitidos. Tem lá gestoras, 3 gestoras que ela fala aqui que trabalham terrivelmente, né? Tem também o pessoal da CIPA, mas que o pessoal da CIPA, as pessoas que foram escolhidas pela CIPA, elas não fazem nada pelos funcionários como um todo, né? Só veem e só fazem o que lhe apraz, né? Seus próprios interesses, só verificam seus próprios interesses. Particularmente, ela diz que tem vezes que vai no ônibus trabalhar chorando só de imaginar que vai chegar naquele ambiente de trabalho. O que é que eu posso fazer? Ela diz. Me ajudem, por favor. A situação hoje está muito complicada, né? Porque enquanto a gente tinha antigamente vários acidentes que era mais assim diretamente ligado à produção, né, ao fazer do trabalhador, a gente tem esse outro problema hoje que está crescente, né? Crescente em números e crescente no que a gente está vendo também dentro do ambiente de trabalho, que são as causas de depressão, situações que levam a situações a estresses, a depressão, por conta desse problema de gestões inadequadas, né, de não a pressão por você fazer o seu trabalho de forma correta, mas a pressão justamente em cima do trabalhador, tratando mal, falando palavras baixas, né, diminuindo o trabalhador, e realmente causa esse tipo de problema. Você tem os médicos do trabalho que você pode procurar, né? Se a empresa tem o seu próprio médico ou se ela tem uma clínica que atende, o médico do trabalho ele também pode direcionar essas ações para a melhoria do ambiente de trabalho, mas se mesmo assim não tem resultado, realmente ela vai ter que buscar a ajuda de outros órgãos, do seu sindicato e de órgãos judiciais. Porque ela, como trabalhadora, ela acaba ficando de mãos atadas para tomar uma ação ali dentro. Ela pode ser, ela já é uma vítima, né, pelo que ela está dizendo, ela pode ser mais vítima ainda caso ela tome alguma ação de melhoria. Então, ela procura pessoas que legalmente podem fazer com que a empresa mude isso aí. Eu diria que inicialmente ela procure o sindicato. Ele existe para a finalidade do sindicato essa proteção ao trabalhador também. Caso não obtenha um sucesso nessa busca do sindicato, não tenha um resultado, aí sim ela deve fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho. Essas questões são analisadas, teremos que verificar essa conduta e tomar as medidas necessárias, através de um termo de ajuste de conduta, que é quando a empresa concorda em regularizar sua conduta administrativamente. Caso não concorde, se for constatado que realmente a veracidade dessa denúncia, que é o caso, então é feita a ação civil pública, em que se pede a adequação da conduta e também indenização pelo dano moral coletivo causado, não só a essa pessoa que trouxe essa questão para a gente aqui, mas também a coletividade, que com certeza também é afetada por essa gestão autoritária e que adoece e que causa depressão. Ok, temos outra pergunta, outra participação agora do José Nildo Leite. Ele que é de Ponte dos Carvalhos, tem 48 anos. Ele disse que é pintor industrial, automotivo e predial há 20 anos. Trabalha também com fibra de vidro. Ele quer saber se tem direito à insalubridade. Digo mais uma vez, verificação se essa atividade consta na relação do Ministério do Trabalho e Emprego. Caso conste, sim, ele tem direito. Esse sindicato ele tem que ser procurado, na verdade, isso é algo que tem que ser mais trazido para os trabalhadores. Eles têm que buscar essas informações. Os sindicatos existem também para produzir conhecimento, para trazer a informação, não é isso? E aí, se estiver na relação, sim, ele tem direito. Se não estiver na relação, mas ele entende que tem direito, ele sim tem que ajuizar uma ação, ou buscar com o sindicato, para que faça a verificação através de uma perícia feita por um médico ou um engenheiro de segurança, para verificar se a atividade se enquadra naquelas que dão direito a esse adicional de insalubridade. A atividade que ele falou aí que trabalha realmente é uma atividade muito crítica, né? Porque todo o produto que a gente inala,
ele já naturalmente já vai causar um prejuízo. Pelo que eu entendi, ele está trabalhando numa indústria, então significa que essa indústria tem um profissional de segurança, pelo menos um. Significa também que ela tem programas, como o Programa de Prevenção de Risco Ambiental, são os profissionais de segurança, engenheiros e técnicos que fazem esse levantamento, fazem as medições para saber realmente esses limites, porque é o que a norma determina, e tem também o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Quando se falou que muitas empresas não têm nem o pessoal de CIPA, é justamente por isso. Entre em contato com alguma empresa que presta serviço, com algum profissional, peça uma consultoria, né, para ver o que é que está faltando. E ele pode ir no seu setor de segurança ou no setor de RH, que às vezes a documentação fica lá, e pegar essa documentação e olhar e ler. E aí ele pode, sim, é um documento que pode ser aberto a qualquer trabalhador. A gente vai ficar lá com ele guardado, num lugarzinho para mostrar a fiscalização, e qualquer trabalhador também pode pedir. Então ele vai ler dentro da profissão dele, pintor industrial, ele vai ver o que é que esse profissional indicou de problemas de saúde e problemas relacionados a acidente. Se ele também não aceitar que aquilo ali é verídico, ele pode usar também essa informação para buscar essa melhoria, né? Porque assim, a insalubridade acaba para alguns sendo um pouco de melhoria. Ok, vou pedir licença aqui às convidadas. A gente lançou uma enquete no começo do programa, fizemos a pergunta para você que está em casa. A pergunta de hoje foi a seguinte: você já sofreu algum acidente de trabalho? Foi a nossa pergunta de hoje. Olha só, 43% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que já sofreram acidente de trabalho. 57% das pessoas que participaram disseram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado por sua contribuição aqui no nosso programa. E agora estamos na reta final desta edição do Assunto do Dia. Queria agradecer a participação aqui das convidadas, dizer que foi um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Tassiana Nipo, engenheira de segurança do trabalho e professora do Senai em Pernambuco, muito obrigado por sua participação. Um último recado, considerações finais, pode ficar à vontade. Olha, na verdade, a gente é que agradece, eu como profissional da área, né, e a empresa Senai, porque a gente também está trabalhando para a melhoria desses trabalhadores, para a melhoria dessas empresas, através dos nossos cursos, através das nossas consultorias, para que a gente possa, no futuro, ter realmente um índice de acidente bem menor do que a gente está vendo hoje, né? Então, foi passado aí para vocês o site do Senai, o telefone, o 0800, vocês podem olhar o tipo de curso que tem necessidade, tanto para qualificação, como aqueles mesmo para a segurança. E assim, é uma batalha diária, né? A gente sai de casa já pensando no que vai fazer, já pensando em observar como é que está o local, se não houve alteração, se a máquina continua com sua proteção, se o trabalhador está entendendo direito como é que ele vai fazer esse serviço, buscando sempre a melhoria. E o trabalhador também tem que nos ajudar, informando a partir do momento que ele está se sentindo inseguro nessa atividade. E aí a gente vai procurar, vai investigar para saber o que é que está acontecendo. Mais uma vez, muito obrigada, Tassiana. Doutora Jailda Pinto, também muito obrigado por sua participação. Doutora é procuradora do Trabalho do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco. Doutora, considerações finais, muito obrigado por sua participação. Eu agradeço mais uma vez o convite, parabenizo por abrir espaço para assuntos tão importantes, né? E digo agora para o trabalhador, se você faz parte, né, de uma empresa e tem alguma dúvida, tem alguma queixa, inicialmente procure o médico do trabalho, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, procure a CIPA, procure o seu sindicato, faça uma denúncia no Superintendência do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, né, para que a gente possa, de alguma forma, colaborar para melhorar o meio ambiente de trabalho de tantas pessoas que sofrem e que adoecem com doenças físicas, doenças mentais, com depressões, por gestões autoritárias, assédio moral. Então, assim, é um convite a que cada um, enquanto cidadão, faça sua denúncia, né, e colabore também, porque e se informe, procure se informar em quais são os seus direitos. Acho que isso é importante, a informação em primeiro lugar, buscar conhecer quais são os seus direitos e para fazer valê-los, né? Mais uma vez, muito obrigado às convidadas. A você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!